Ainda bem, boa noite. Boa E noite. aí eu tô fazendo aqui um pouco a introdução antes de te apresentar, tá? Que hoje a gente tem tratamentos, né, especializados sobre isso. E a gente vai aprender um pouquinho sobre essa questão com o farmacêutico, mestre em ciências farmacêuticas e especialista em cannabis medicinal, Mozart Neres. Acertei? Então se apresente para nós, se apresente. Olá, boa noite. Estão escutando bem? Tá tudo tranquilo? Primeiramente, né, agradecer aí o convite, o carinho e a atenção, né, para a Débora, para a Cátia e para a Sara, parabenizá-las aí pela grande iniciativa. E basicamente, como você falou, né, meu nome é Moza, inclusive sou natural daqui de São Bonfim, sou farmacêutico de formação, tenho mestrado, né, em ciências farmacêuticas. Tá bem fresquinho, sou especialista, acabando de me tornar especialista em cannabis medicinal e também faço parte do grupo de trabalho do Conselho Regional de Farmácia em cannabis medicinal, né? Além disso, também eu faço parte da SBEC, né, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, aí já há uns 2 anos. Estamos aqui, né, para tentar esclarecer um pouco, trazer um pouquinho mais de informação, difundir informações, quebrar barreiras, quebrar preconceitos e democratizar, né, conhecimento. Você nem ouviu, né, a musiquinha que eu botei no início, Ouvi né? sim, ouvi Tô até sim. de verde, ó. Vim até de verde. Ó, Então, gente, como o assunto ele é muito importante, né? E também tem muito preconceito sobre essas questões, nós trouxemos, né? Agradecemos imensamente você ter aceitado o nosso convite para entrevistar, certo? E para início, assim, eu queria que você fizesse, no caso, a diferenciação, né? Porque existe o canabidiol, que é assim, na realidade a cannabis ela é uma planta muito complexa, né? Tem múltiplas substâncias, né? Mas geralmente as que as pessoas mais falam é sobre o THC e o CBD, né? Então fala um pouquinho assim, faz essa diferença para nós entender. ok, perfeito, né? Mas antes disso, eu queria convidar vocês para contar uma pequena história, né? Ah, com Conte-nos. relação, com relação a cannabis, né? Na verdade, nada mais, nada menos, a cannabis é uma planta, como outra qualquer, né? É mais uma espécie dentro dessa grande biodiversidade que nós temos aqui na Terra, né? É uma planta milenar, antiga. Quando eu digo milenar, é antiga mesmo. A história da cannabis ela está intimamente ligada à história do homem desde a agricultura. Fala-se que a cannabis ela foi, se não a primeira, uma das primeiras culturas a serem domesticadas pelo homem, né? Então, assim, a prova disso é que existe registros já do uso da cannabis para diversos fins, que datam aí de 8 mil anos, né? Isso na China. É uma planta, como outra qualquer, agora que tem uma grande diversidade e uma grande variedade de aplicações, né? Ela tem sido usada e vem sendo usada, como falei a vocês, há milênios, né? Por diversos tipos de fins, tanto para a forma medicinal, dores, uh, relaxamento, ansiedade, enfim. Como também com os outros subprodutos que a planta também pode estar fornecendo. A parte têxtil, a parte de cordas, fibras, velas, enfim. Então, antes de tudo, é uma planta. Então, tenhamos isso bem claro. Na cannabis sativa é nada mais, nada menos do que a maconha. Tá? Isso. Não existe diferenciação, é a mesma planta.
Algumas linhas de pesquisa tratam ela como cannabis medicinal, outros falam em maconha medicinal. Eu, particularmente, gosto de tratar como cannabis sativa, né? Então, é uma planta, como você mesmo falou, assim como várias outras, é uma planta muito complexa, né? Que tem aí para mais de 1.500 substâncias, Eita, mais ou menos bastante. 500 substâncias ativas com diversas propriedades, dentre elas aí flavonoides, terpenos, que não são exclusivas da cannabis, tá? Diversas plantas. Terpenos, por exemplo, são é o que nós conhecemos como óleos essenciais, né? O que dá cheiro, volátil, como lavanda, como limoneno, enfim. Os flavonoides, na natureza e nas plantas, eles têm a função de cor e também sabor, tá? Dentro dessas substâncias, nós temos também, na cannabis sativa, um grupo de substâncias que nós chamamos de fitocannabinoides, tá? Que também não são exclusivamente da cannabis sativa. Diversas outras variedades da natureza também dispõem e oferecem fitocannabinoides. A cannabis sativa, ela tem a propriedade de ter isso numa maior variedade e em uma maior concentração. Então, esses fitocannabinoides, que para a gente aqui é o assunto de interesse, hoje eles estão aí mais ou menos em 179 fitocannabinoides conhecidos, e dentre eles, os mais falados, os mais conhecidos, é o CBD e o THC. Tá? Então, os dois são substâncias encontradas na cannabis sativa, assim como diversos outros fitocannabinoides, CBN, CBG, CBC, THC, THCA, são inúmeros e diversos, e ainda isso está em estudo. Quase todo dia se descobre mais um fitocannabinoides que vem de planta para compor esse elenco. Então, CBD e THC são substâncias diferentes, mas que são encontradas, eles fazem parte do mesmo grupo que nós chamamos de fitocannabinoides. Certo. E antes de continuar, eu queria dar boas-vindas, né, às pessoas que estão entrando, aos queridos que estão entrando. Sejam bem-vindos, né? Se vocês tiverem perguntas para o nosso farmacêutico aqui, você pode estar fazendo, tá? E a pessoa aqui teve que fazer uma pesquisa, viu? Para poder entender um pouco, porque na realidade é como o Moza falou, a gente tende a preconceituar, a ter um preconceito do que a gente não conhece. E realmente eu não sabia que o óleo cânhamo vinha da maconha. Eu vim saber pesquisando. Olha só. Então, assim, esse assunto é interessante, muito interessante. Agradeço imensamente você por ter nos prestigiado. Então, vamos lá, né? E o que a gente usa aqui no caso é o THC, não, o THC, ele tem aquele efeito euforia, que é o que mais as pessoas vai buscar, né, na recreatividade, na recreação. Mas o que nós estamos interessados, que é o que você falou dos canabinoides, que nós estamos interessados na questão do tratamento, na questão da medicina, é o CBD, né? E então, como é que o CBD, ele age no organismo e por que ele ajuda as pessoas com autismo e TDAH? E eu estava pesquisando, ajuda também quem tem fibromialgia e dislexia e epilepsia, né? Perfeito. Interessante. Perfeito. Você vê, né? Aí nesses seus estudos, aí mesmo por cima, já te mostrou um pouco dessa grande diversidade de aplicações que essa planta pode estar nos trazendo, tá? Não podemos claro, o CBD é a substância aqui, é o protagonista daqui da nossa live, né? E é o mais conhecido. Sim. Mas também não podemos desconsiderar, tá, os outros fitocannabinoides, como eu acabei de falar aqui, são diversos, né? Estão aí hoje
em média 179 canabinoides existentes. Bastante. Todos eles possuem uma propriedade, tá? Não podemos demonizar, inclusive, o THC. Claro, o THC, ele é a substância que tem a ação psicoativa, né? A ação psicotrópica. É o que dá o barato, é o que dá a brisa, tá? Que é muito buscado nas variedades de maconha, por conta dessa sensação. Tá? Quem usa o uso recreativo, nós falamos hoje o uso adulto, tá em busca dessa substância. Mas ele de todo não é um vilão. Na verdade, o THC ele é um aliado. Né? O CBD ele foi descoberto por um pesquisador, tá? O Dr. Rafael Mechoulam, isso aí lá em 1963, tá? Ele foi descoberto, né? Ele foi identificado e um ano depois foi descoberto aí o THC. O CBD, claro, ele tem diversas propriedades, ele tem diversos usos e ele fornece diversas ações, tá? Por exemplo, o THC também, ele por ter essa propriedade psicoativa, ele pode e também deve ser usado, quando necessário, em conjunto com essas substâncias, tá? Então, por exemplo, o THC, ele tem a propriedade de diminuir a agitação, e também diminui a agressividade, aumenta o apetite, mas, porém, ele tem esses efeitos psicotrópicos, tá? Que muitas vezes não é interessante, tá? Fazer uso. Em diversas situações, seja pelo próprio preconceito, não quero usar, seja de cunho religioso, não quero usar, e também pode ser que a pessoa não precise, tá? Ou que não se adapte, ou que não vamos dizer assim, ela tem certas restrições para fazer o uso do THC. Graças a Deus, nós temos a opção de fazer o uso do óleo de cannabis sativa, né, desses extratos de cannabis sativa, além do CBD, junto com todos aqueles outros componentes. Certo. É sabido e é dito que a planta, os remédios, esses extratos, esses medicamentos, eles tendem a funcionar melhor quando estão em associação. Então, nós temos essa alternativa de que é o que nós chamamos de óleo full spectrum. O que é full? Tudo, total. Então, são todos os componentes da planta, incluindo o CBD, incluindo também o THC. Além daquelas substâncias que eu falei do início, como flavonoides e como terpenos, que também ajudam, também fazem parte e melhoram a performance desse medicamento. Certo. Em casos em que não é possível usar o THC, não é aconselhado usar o THC, ou a pessoa não quer, por diversas razões, nós podemos fazer o uso de um óleo que nós chamamos de broad spectrum. São todas essas substâncias, menos o THC. Certo. Tá? Menos o THC. Mas ele também ele tem uma importância e uma aplicabilidade. Então, não tomemos o THC como um vilão. Temos que entender que ele também é um aliado. Tanto em medicamentos, eu vou logo adiantando, o THC, né, para tranquilizar muitas das mães ou das pessoas que pretendem fazer o uso e com receio de certos efeitos e atividades, o THC que é utilizado nesses medicamentos, ele é em baixíssima concentração, né? Por exemplo, é abaixo de 0,3%. Dentro dessa concentração, ele não causa minimamente efeitos psicotrópicos, tá? Mas ele também é importante. Como eu falei a você, o CBD, e aí voltando à tua pergunta original, né, quais são os usos, quais são os efeitos e os benefícios que o CBD pode estar trazendo, e são inúmeros, tá? O CBD, ele basicamente, aqui falando do mecanismo de ação, ele aumenta a oferta da anandamida.
no organismo. O que é essa anandamida? A anandamida, esse nomezinho ele vem do sânscrito, tá? que significa alegria plena, é uma substância endógena, produzida pelo nosso próprio organismo e que faz algumas atividades e algumas sensações. Anandamida vem de Ananda e do sânscrito significa felicidade, alegria intensa. Tá? Essa anandamida, lembra quando eu falei de fitocannabinoides? São substâncias encontradas, canabinoides encontrados nas plantas, entre elas a cannabis sativa. A anandamida é reconhecida como endocannabinoides. Sim, nós temos canabinoides também no corpo, e eles são classificados como endocannabinoides. Tá? Então, fazendo aqui uma analogia grosseira, nós já temos uma maconha interna. Todos nós temos essa maconha interna. Tá? São chamados de endocannabinoides. E aí, no decorrer do papo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. Além da anandamida, nós temos uma outra substância de importância, que nós chamamos de 2-AG. Tá? Essas duas substâncias, o 2-araquidonoilglicerol mais a anandamida, são os mais conhecidos e teoricamente, são os responsáveis pelas ações no organismo, por essa modulação. Então, entendemos aí, né, que temos essas substâncias, tá, que não estão aqui à toa. Na verdade, os fitocannabinoides, eles estimulam os nossos canabinoides internos. Tá? Então, como diz, existe no organismo, não só do humano, em todos os vertebrados. Quando eu falo que nós temos essa maconha interna, não é só humano. Todos os vertebrados possuem um sistema chamado de sistema endocannabinoide. Quando eu falo sistema, lembra, nós temos o quê? Sistema circulatório, sistema cardíaco, sistema digestório, sistema circulatório, tá? O sistema endocannabinoide é mais um desses sistemas, tá? E mais do que isso, esse sistema endocannabinoide, ele funciona como uma espécie de maestro. Ele é o responsável por ajudar a modular todos os outros sistemas, circulatório, imunológico, digestório, enfim, tá? Então, o tamanho da importância do sistema endocannabinoide. Deixa eu ler aqui algumas mensagens. A Sara falou aqui que disse que, enquanto você toma um pouco de água, ela disse que já quer usar, viu? Ela e os filhos dela já querem usar. Tem uma pergunta aqui também para você, que está dentro do nosso hall. A gente tem umas perguntas ainda para fazer e a nossa live só dura 1 hora. Queria ficar falando horas e horas, que é bom bastante demais, né? Então, de vez em quando eu vou, a mãozinha. A Hila Naj, você consegue ver os comentários aí? Não? Não, não. Não. A Hila Naj, ela disse que, entre outras doenças como Parkinson, paliativos de câncer, fibromialgia, vários são os benefícios do CBD. Muito bem. E tem a pergunta do Renan Viana. Renan Viana. Depois a gente vai te responder, viu, Renan? Porque está dentro do que a gente tem aqui, viu? Tem também a pergunta aí da Sandra. Beijo, Sandra. Outra pergunta também que está aqui dentro, que vai te responder. Então, eu vou passar aqui para as perguntas que você já explanou bastante, né? Tirou um pouco desse preconceito. Mas você já tirou um pouco desse preconceito, dessa questão de que só é recreativo. E não é. Ela é uma planta. Olha o que eu entendi. Tá perfeito. É uma planta como outra qualquer, né? Se você tomar... Hoje em dia as pessoas dizem que tomar mais de 3 xícaras de chá de uma mesma planta faz mal. Então é a mesma coisa, né?
Então, estamos no mesmo ritmo. Aí, uma das perguntas que tem aqui é quem pode fazer esse tipo de tratamento? Todo mundo pode fazer esse tipo de tratamento? Que eu acho que é um pouco de acordo com o da Sandra, que ela disse assim, seria ajustado de acordo com cada indivíduo, então? Então, é justamente isso, né? Quem pode fazer esse tipo de tratamento? Qualquer pessoa pode? Ó, vê só, nós estamos falando aqui de tratamentos que envolvem substâncias que são substâncias que desencadeiam e desenvolvem, promovem reações a atividades, como todo e qualquer outro medicamento. Então, assim como nós temos intolerantes à lactose, intolerantes, então a pessoa não pode tomar leite por conta de certa substância. Da mesma forma, podemos empregar, não é para todos. Não é para todos. Não é para todos. Né? Como todo e qualquer substância, como todo e qualquer medicamento. Tá? Temos que investigar e ver a importância e a necessidade dele. Tipo no caso de pirona, nem todo mundo pode tomar. Tem reações. Perfeito. Pessoas que têm uma certa sensibilidade, desenvolvem processos alérgicos, inflamatórios, com diversas substâncias. Sim. A mesma coisa serve para os canabinoides, como também para o CBD. Tá? Nem todo mundo é leite. O que sabemos é que boa parte das pessoas se beneficiam. E que, para a gente entender isso, quem pode e quem não pode? Quem vai dizer é o médico. Como todo medicamento, para fazer o uso, você teoricamente deverá passar por um médico, por um prescritor, para fazer anamnese, para entender o teu quadro geral, tá? E daí ele poder identificar e poder dizer se você pode ser eleito, você pode fazer uso ou não. E aí também tem a questão. Já tinha uma pergunta dessa aí para você aqui, viu? Nem todo mundo, é o que eu estou dizendo. O interessante que na cannabis e os seus derivados é que ele é um tratamento muito individualizado, tá? Muito individualizado. Eu vi isso. Existe no nosso organismo, lembra quando eu falei a vocês daquela substância, o 2-AG, a anandamida, que são endocannabinoides, que fazem parte desse sistema endocannabinoide, que é um modulador. Então, o sistema endocannabinoide, cada um tem o seu. Tá? Cada um tem o seu. E quando nós fazemos o uso dessas substâncias externas, no caso, os fitocannabinoides, tá? Ele vai modular esse sistema endocannabinoide. O sistema Uma pergunta minha. É que a gente está falando da questão de neurodiversidade, né? O uso do CBD ou da cannabis ou do canabinoides, né? Na neurodivergência, mas tem pessoas que querem saber, como no caso aqui da Camille Amanda, se serve para quem sofre com distúrbio de sono, tipo insônia. Serve? Sim. Então, para poder chegar, para ter uma compreensão melhor de como ela age dessas diversas situações, não só para a neurodivergência, tá, e as comorbidades que ele traz, é porque esse sistema endocannabinoide, que é composto dos seus receptores, que são o CB1, o CB2, os endocannabinoides, que aí é a anandamida e o 2-AG, como também as enzimas que produzem essas substâncias e degradam essas substâncias. O CB1 e o CB2 são os receptores. O que são receptores? Na farmacologia tradicional, nós temos o quê? Para uma substância qualquer poder fazer algum tipo de atividade, ela tem que se encaixar. É a teoria que se fala, vamos dizer assim, chave e fechadura. Só vai fazer o efeito, só vai desencadear a ação se ele encaixar no seu receptor. E aí ele desencadeia essa cadeia de atividade. Certo. Esses receptores, CB1 e CB2, eles estão espalhados, eles estão presentes em todas as células do nosso organismo. Certo. Todas as células do nosso organismo. Então, quando isso quer dizer o quê? Por isso, a gente tem uma ideia do porquê
Ah, mas serve para tudo? Para fibromialgia, para dor, para divergente? Para quê? Por quê? Por conta disso. Uma da ideia é porque esses receptores estão presentes em todas as células do organismo. O CB1, eles ficam mais concentrados na parte do sistema nervoso central, tá? Sistema nervoso central. E o CB2, mais periférico, principalmente no sistema imunológico, gastrointestinal, cardiovascular. E o CB1, sistema nervoso, cérebro, córtex cerebral. Tá? Então, a possibilidade. Só para finalizar. É o tempo. A possibilidade pode. da ação e do benefício dos endocannabinoides, seja o CBD, seja a THC, todos esses complexos, é por conta disso. Como todas as células possuem esses receptores aptos a fazer essa ligação e desencadeiam a resposta, então a gente tem uma ideia do porquê que os derivados da cannabis têm toda essa aplicabilidade. Inclusive, aí trazendo aqui para a neurodivergência, o que aconteceu? Nos estudos, o que nós temos de mais sólido, né, que não é, vamos dizer assim, não se contesta, que é fato, é o uso do CBD em casos de epilepsia, principalmente epilepsia refratária, né, em cima de Dravet, que são síndromes raras, tá? E que desencadeiam esses processos convulsivos. A pessoa tem 30, 40, 80 convulsões por dia. O uso no neurodivergente basicamente começou assim. Mães fazendo uso do CBD para tratar pacientes epiléticos autistas, e aí tiveram esse benefício, mas foi observado uma melhora substancial em diversos outros campos, tá? Em diversos outros campos, principalmente para esse grupo de autista, né? Na irritabilidade, no controle do sono, agitação, melhora na questão do convívio social, enfim. Então, foi um achado indireto. Sabemos hoje que o CBD ele é científico, até hoje é fato. CBD, se não o melhor, ou um dos melhores substâncias para o tratamento de epilepsia no mundo. Tá? E aí ele basicamente foi utilizado para isso, para epiléticos autistas, só que no uso disso eles tiveram o benefício da proposta inicial, que seria para a epilepsia, e em consequência eles também observaram várias outros benefícios na imunologia, na qualidade de sono, na agressividade, na sociabilidade, na cognição, tá? Então é por conta disso, porque o ser humano ele não é isolado, como eu disse a vocês, nós temos receptores, canabinoides, CB1, em todas as células. Então você faz uso da substância, ela vai lá, ajudou a controlar e a tratar o caso epilético, mas essas substâncias, esses canabinoides, eles encontraram outros receptores em vários outros organismos, fazendo a sua ação, fazendo essa modulação. Uma das questões das teorias, das hipóteses que falam da neurodivergência, é por conta de um desajuste desse sistema endocannabinoide. Tá? Ele faz equilibrar, tá? Ele, de uma maneira geral, ele é responsável pela manutenção do que nós chamamos de homeostase. Homeostase quer dizer equilíbrio. Equilíbrio. Uhum. A gente vai correr, porque senão não vai dar tempo da gente responder tudo. E quem ficar até o final, viu, meus amores e amadas, amoras e amores, vai ter um brinde para você, viu, no final. Quem ficar até o final da live. Então, sendo assim, você já respondeu algumas perguntas, que no caso, o que os pais eles precisam saber antes de começar a fazer o uso do CBD, você já deu essa resposta, você já deu essa pincelada. Qual profissional deve ser procurado para iniciar esse tratamento? Que eu acho que tem a ver com o do Renan. A pergunta do Renan. Vê só, como todo tratamento medicamentoso, vamos dizer assim, o profissional que vem logo em frente é o médico, né? É o médico prescritor. Antes era mais restrito, só a psiquiatras, em certos casos. Na verdade, hoje, qualquer médico pode prescrever, tá? Não só os médicos, dentistas, como também, agora, bem recentemente, do final do ano para cá, veterinários. Lembra quando eu falei
que o sistema endocannabinoide está presente em todos os vertebrados, em todos os mamíferos, então os pets também se beneficiam dessa terapia. Então, inicialmente, médico. Mas, Moza, para o profissional fazer essa indicação ou indicar esse tratamento, ele precisa estar a par de todo isso que você falou aí, né? Mas estudar, nem todos estão. Ele precisa estudar, justamente. Até porque é tudo muito novo, tá? É tudo muito novo. Por exemplo, eu na minha faculdade de farmácia, o sistema endocannabinoide, ele foi descoberto agora aqui na década de 90, 91, enfim. Então é muito novo. Quando eu fiz faculdade, os meus livros que eu tenho até hoje, eles não contemplavam ainda o sistema endocannabinoide. Então são conceitos muito recentes, tá? Que estão se solidificando, estão se fundamentando e crescendo mais ainda. Então é necessário sim nós fazermos mais pesquisas, né, mais estudos, que infelizmente ainda encontram entrave por conta do proibicionismo, que limita, tá, esses estudos. Nós ficamos um pouquinho amarrados, muito amarrados. Mas ainda assim, tem gente aí, os entusiastas, pesquisas, que corroboram, tá, com esses efeitos, com essas evidências. Outra pergunta. Né? Então, por exemplo, qual profissional? Em teoria, todo médico pode prescrever. Agora, claro, eu tenho uma certa queixa, tipo, intestinal, eu não vou buscar um cardiologista, eu vou buscar um endócrino, né? um especialista. Então, a recomendação é todo médico, sim, mas vá buscar um médico que tenha expertise, um médico que tenha um conhecimento mais aprimorado, que tenha um entendimento, inclusive, dentro do sistema endocannabinoide, para fazer essa prescrição. Essa é a recomendação. Procure quem sabe, procure quem entende, procure quem trabalha com isso. Sim, aí no caso, eu encontrei um profissional, ele me passou, e aí onde é que eu vou encontrar esses produtos, né? Esses com segurança e regulamentados? Acessibilidade, né? O acesso a... Primeiro, existem basicamente 3 formas de acesso aos derivados da cannabis. O primeiro deles, tá, que está bem fundamentado, as RDCs, as legislações, a 327, a 660, que é farmácia, tá? Que são o CBD, propriamente isolado, ele não tem nenhuma outra substância, dentro daquela gama de substâncias que são os fitocannabinoides, é o CBD isolado, e ele pode ser adquirido com a receitinha azul, tá? Ele está dentro do rol e sob o controle da RDC 34498, que trata da regulamentação dos medicamentos psicotrópicos, né, de controle especial. Então, primeira forma de acesso, farmácia. Tá? O especialista, ele vai prescrever, receitinha azul, você pode comprar na farmácia. Quando o medicamento derivado de cannabis, ele possui THC, sim, dependendo da necessidade, pode ser feito, ele já não entra na receita azul, ele precisa ser na receituário amarelo, que é aquele A que é mais específico, por conta da propriedade psicotrópica do THC. A segunda forma é fazer a importação, tá? A importação desses produtos. É uma possibilidade. A importação, para você poder importar, o seu prescritor, seja o teu dentista, seja o veterinário, seja o teu médico, ele vai passar o medicamento, ele nomear o medicamento. Ele tem que fazer a prescrição já direcionada para aquele fabricante, para aquele representante dentro daquele produto. E aí é necessário você pedir, solicitar na Anvisa uma autorização de importação. Tá? É mais complexo, né, não? Exatamente. Isso é feito juntando a receita, juntando o laudo médico, juntando a documentação necessária do paciente ou do cuidador do paciente, e você faz essa solicitação. Era mais demorada, né? Era bem mais demorada, era bem mais burocrática. Hoje, confesso que está bem facilitado, tá? Que é uma das coisas que eu auxilio aos meus pacientes, é fazer esse trabalho de pedir para ele a autorização na Anvisa, e o que levava meses, hoje, no mesmo dia, você consegue a autorização. Bom. Tem efeito colateral, doutor? Como tudo na vida. Como tudo na vida.
Me Não perguntaram existe, aqui se tinha não, efeito como tudo na colateral. vida, não existe substância inócua, né? Até um AS infantil, se você fazer uso dele, por exemplo, falando muito com meus alunos quando eu estava em sala de aula, eu lembro, um AS infantil, 100 miligramas, que é utilizado tanto na pediatria como também na geriatria como anticoagulante, uso diário. Quando você toma um AS infantil, ele é gastroirritante, tá? Ele machuca o estômago. Toma um AS infantil, com 5 minutos você fazer uma endoscopia, você vai achar traços de sangue, que é um medicamento simples de venda livre. O CBD e os derivados da cannabis, adianta vocês, existem colaterais, sim, mas eles são tidos como praticamente, não vou dizer inofensivos, mas irrelevantes, tá? Antecipo vocês que é um tratamento totalmente seguro. Ótimo. Existe segurança. Alguns pais pode questionar, doutor, desculpa eu estar ali interrompendo por causa do tempo, se eu começar a tratar meu filho assim, ele vai ficar dependente? Vai ter efeitos psicoativos? Vai ter? Fiquem tranquilos, mães e pais, cuidadores, tá? É um tratamento totalmente seguro. Até hoje, como eu falei, que é uma droga milenar, né? Não existe nenhum relato na literatura científica ou fora dela índice de morte pelo uso de cannabis, seja fumada, seja na culinária, seja... Não existe. Por conta dessa distribuição desses receptores, tá? No cérebro, porque eles têm uma região chamada tronco encefálico, onde onde comanda as funções vitais. Cardio, respiratório e circulatório. E ele é pouco denso desses receptores. Então, o que se tem hoje é que, mesmo em altas doses, não existe uma dose tóxica conhecida. É um medicamento seguro. Tem colaterais? Tem sim. Agora, sim, eles são totalmente remediáveis e controlados, tá? Dependendo da dose, ajuste, tá? Então, antecipando, é seguro, tá? A gente pode até dizer que tem uns remédios que as pessoas tomam que são passados por psiquiatras e outros médicos assim que causam muito mais efeitos colaterais do que o que você está falando aí. Então, é nesse nível aí. E aproveitando essa deixa, eu vou te perguntar o que é falar aqui. Há contraindicação de uso para criança? Há alguma contraindicação? Não pode usar isso? Ou é para todo, no caso, indivíduo, como você já respondeu, né? Tem que ver o indivíduo, tem que ver a sua... Porque nem todo... Por exemplo, eu tenho TA, meu filho tem TA, nós somos a mesma patologia, por assim dizer, mas isso não quer dizer que eu vá usar a mesma dosagem que ele, ou que eu vá usar a mesma gotinha, ou o tratamento será igual ao dele. Então, explica um pouco sobre isso, por favor. Totalmente não. Como eu falei a vocês, é um tratamento totalmente individualizado, tá? Individualizado. Então, por isso a importância do acompanhamento médico, né? Esse diagnóstico e essa prescrição. Falando de crianças, tá? Sim. Vamos dizer assim, hoje o que se tem, por uma questão de segurança, ela é indicada para crianças a partir de 5 anos. Isso não limita o uso em crianças menores, tá? Mas por uma questão de segurança, a partir de 5 anos. Não tem contraindicação. Agora, existe preocupação, existem recomendações. Tem grávidas, por exemplo, né? Crianças menores abaixo de 5 anos. Como qualquer outro medicamento, né? Como qualquer outro, tá? E uma das grandes vantagens que nós podemos ter, tá? Com relação aos tratamentos canabinoides, é justamente a ausência ou a pouca presença de efeitos colaterais que em outros tratamentos convencionais, antipsicóticos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, tem uma gama de efeitos colaterais, tá? Então, comparado os efeitos colaterais desses medicamentos do tratamento convencional, a cannabis, filha, vamos dizer assim, é maravilhosa, é irrisório, tá? Porque realmente são graves e são complicados esses efeitos colaterais do tratamento convencional. E, pior, às vezes não
resolve, ou pouco resolve. Tá? Prova disso, prova de coincidência, vou te mostrar aqui, né? Essa aqui, essa aqui, ó, é a bula da risperidona. Eita! Né? Olha o tamanho. É a bula da risperidona. Tá? Se você começar a ler isso aqui, eu acho que você desiste de dar seu filho de imediato. Então, uma das grandes vantagens de você fazer e optar por isso, não é troca, não é substituição, é mais um adjuvante, é mais uma substância, mais um tratamento que você pode estar introduzindo e diminuindo e, às vezes, retirando certos medicamentos. Então, tá? deixa eu ver se eu entendi. Que tem a dúvida aqui, que está aqui de um dos pais, né? Que diz assim, o CBD, se eu começar a fazer o tratamento, né? Ele vai substituir os outros tratamentos ou ele deve ser usado como complemento? É mais ou menos que você... Ele é adjuvante, né? Ele vem para complementar. Mas existem inúmeros casos em que você realmente consegue, não só. Esse é o grande objetivo também, né? Porque muitos pacientes, principalmente os neurodivergentes, sim, eles fazem uso, eles estão dentro da polifarmácia. Polifarmácia. Muitos medicamentos, tá? E aí existem essas interações medicamentosas que acabam prejudicando o fígado, acabam prejudicando o rim, distúrbios metabólicos, engorda, distúrbio de sono, distúrbio de apetite. Então, uma das grandes vantagens é essa, é que a cannabis, ela consegue diminuir, tá? Não vou dizer que ela vai ficar exclusiva, não. É mais um tratamento. Mas, em muitos casos, se consegue sim. Você reduzir e a mesmo retirar. Essa retirada não pode ser assim, de uma forma... eu fiquei bom só usando cannabis, meu sono melhorou, a minha ansiedade melhorou, então eu vou tirar o benzodiazepínico, eu vou tirar o controlado. Sim. Não, isso tem que ser acompanhado, tem que ser cuidadoso, tá? Sim. Tem que ser cuidadoso. Mas isso é possível sim. Prova disso é que, e aí falaram de fibromialgia, falaram de dor, tá? Nesses casos de dor extrema, principalmente fibromialgia, eles utilizam o que nós chamamos de opioides, né? Que vem da classe da morfina, tramadol, entre outros, que são medicamentos com alto vínculo químico, de dependência química, também psicológica, tolerância e um risco de mortalidade muito alto, tá? E existem já protocolos e estudos em que você consegue desmamar e retirar completamente esses opioides e ficando somente com o uso da cannabis. Tenho duas perguntas aqui. Pode fazê-las. No caso, vocês que estudam essas substâncias que vão fazer bem para tratamento, para a desvinculação muito desses remédios que, como você falou, os canabidioides, eles são muito menos agressivos ao nosso organismo do que outros remédios que são indicados para para pessoas com ansiedade e tudo mais, certo? E arrisco a dizer que sim. Muito menos agressivos. Existe uma barreira para vocês de estarem pesquisando mais, de estarem indo atrás de mais, de saber mais, para ir avançar nesse estudo? Claro, a ciência ela é feita, ela é fundamentada nisso, né? A cada dia existe a barreira para vocês em relação ao cannabis? Assim, existe, vamos dizer assim, para certos profissionais, né? Não posso dizer assim de uma maneira abrangente. Eu sei que cada vez mais está aumentando o número de entusiastas, de gente que acredita, tanto em prescritores, está crescendo absurdamente, né? Esses médicos estão buscando a aprimoração, ganhando espaço como a ontologia, também tem um grande uso. Por exemplo, a ontologia está usando para fazer os seus procedimentos para neurodivergentes, aquele que não permite o procedimento, que você tem que estar sedando com hidrato de cloral, tá? Para poder fazer essas intervenções. E a cannabis tem ajudado muito esses profissionais, tá? a tirar esse estresse do dentista, né? E deixa o paciente neurodivergente mais calmo e mais tranquilo para poder tratar da sua saúde bucal.
minutos. Então, eu vou te fazer Já? a última. Já? Quero mais. Passa ligeiro. Quero mais. Passa muito rapidinho. Passa ligeiro demais. Então, eu acho que não só eu, os outros que estão assistindo, que você conte uma experiência, assim, de alguém, de algo do que você passou, né? Que você viu a melhoria, né? De uma mãe atípica, de uma criança que foi tratada e teve sucesso nesse tratamento. Você tem uma experiência para nos contar sobre? Pessoal, eu estou há 2 anos, tá? Dentro desses estudos, me aprimorando. Estou aqui recentemente como especialista, acabei esse ano, mas já tinha. Estou começando os meus trabalhos com meus pacientes, é muito recente. Ainda não tenho, de minha forma, dados mais que a coisa está começando agora. Mas você conhece então, algum? ainda não está. Mas não falta registros, documentários a respeito disso. Eu recomendo a vocês, tá no YouTube, várias plataformas, documentários como O Outro Mundo de Sofia, como também o documentário Ilegal, que trata dessas crianças neurodivergentes, epilepsia. Então não faltam relatos, e a cada dia relatos de casos, né, de profissionais. Então a gente que está no meio científico, a gente está colhendo artigos científicos, revisões bibliográficas, estudos de caso, cada dia sai. Então nós já temos, vamos dizer assim, evidências clínicas, tá? Mas ainda é necessário fazer estudos mais robustos. Mas na prática isso já acontece. Tá? Eu tenho acompanhado aqui alguns pacientes que a gente tem direcionado aqui em Senhor do Bonfim, né? E breve, talvez no outro encontro, a gente já consiga estar passando para vocês essas informações na íntegra, né? Aceita e poder compartilhar. De novo para outra entrevista? Aceita? Fiquei com vontade de muito mais. A gente já tem só 6 minutinhos, então deixe a sua mensagem assim final para quem nos assistiu até agora, né? O que a sua mensagem para esse público que nos assistiu até agora? Eu acredito que a pergunta do Renan foi respondida, viu? Você já respondeu. Então, deixa a sua mensagem final aí para os nossos queridinhos que ainda estão até agora com a gente. Eu queria falar diretamente para os pais, para mães atípicas, para esses cuidadores, se despojem do preconceito. Eu acredito que o amor do cuidador justifica tudo. Tá? Já adianta, é um tratamento seguro, então abram a mente de vocês para a possibilidade de mais uma alternativa, que é a cannabis, que tem trazido melhora na qualidade de vida, tem beneficiado muita gente no mundo, melhorando a qualidade de vida desses pacientes e também dos cuidadores, tá? Porque o espectro autista não é só de quem sofre, mas de quem convive. Tá? De quem convive. Então, se dispõe, não se limitem a fazer uso por questão de preconceito. É um tratamento seguro que beneficia e tem feito aí maravilhas na vida de muitos pacientes e muitos cuidadores. Tá? Então, isso é importante, vocês se alimentarem. Isso estão fazendo aqui, trazendo um pouco dessa informação, tá? Divulgando, tentando propagar essa informação e também quebrar algumas barreiras, desmistificar certas situações, tá? Então, a gente sabe que não funciona para 100% das pessoas, a gente sabe que não funciona de maneira igual, mas uma coisa eu digo a vocês, é um tratamento seguro e eficaz. Sim. Então, pensem na possibilidade, permitam isso a seus filhos, permitam isso a vocês. Procurem saber, estou à disposição no que vocês precisarem, para saber um pouco mais, né? Então, estão aí para isso. Então, não se limitem por questão de preconceito ou outras barreiras que limitem o acesso. Não tenha medo de perguntar para o profissional, né? Se Exatamente. pode, se não pode, se pode, se o filho pode, se a pessoa própria pode. Aí ele vai fazer uma gama de exames para poder fazer a introdução.
né? É assim que a gente vai e se Tudo faz. começa pelo médico. Isso. Tudo começa pelo médico. Deixa Como sua qualquer rede outro tratamento. social, moça. Oi, repete. Deixa sua rede social para quem quiser lhe seguir, para quem quiser observar as coisas que você posta. Deixa aí. Eu tenho um perfil que ainda está muito amador, ainda está verde, ainda precisa ser um pouco alimentado, né? Que é no Instagram, tá? Que é o Pharma Hemp Men, tá? E lá tem Repete ali no contato, novamente. é o Repete novamente que arroba falhou. Repete Pharma, novamente. Isso. Pharma Hemp Men, M-A-N, que é do Moza Araújo Neres. É uma página ainda tá muito verde ainda, precisa de mais conteúdo, mas lá tem um link de contato. Então você consegue ter meu WhatsApp lá, então a mensagem vem para mim e a gente consegue bater um papo a respeito, né? Um papo a respeito. E eu agradeço imensamente esse conhecimento, né, que você trouxe pra gente, você me fez pesquisar, viu? Eu pesquisei e amei, assim, as coisas que eu descobri, né, que eu não sabia. E eu que fico, porque você instiga, e eu até mesmo incentivo as mamães a pesquisarem. Gente, pesquisem, tem muito material na internet falando sobre, né? Quem tem medo, também lá tem falando quais são, o que é a questão que eles têm medo, mas não é nada em relação a ter um efeito efeito colateral. Não é disso, isso. Não é nada disso, viu? É Então, medicamento, é terapia. Obrigado pelo convite, amei. gente. Estamos à disposição. Continue. Aguardo outros convites para a gente poder contribuir e ajudar. E qualquer tá? Obrigado coisa, mesmo de coração. E qualquer coisa, se a mensagem de você não se vocês tiverem, né? Surgiu uma pergunta agora. Tiver, mande aí para o nosso Instagram, que é que eu acredito que por meio do Neuro Florescer Aba, você também encontra o Mozart, viu? Sim, que a gente reposta, viu? Tô junto. Então, entre lá no nosso Instagram, né? Pai atípico, né? Eu sou pai atípico, né? Olha. Sim, sou pai do Vicente, né? Beijo, Vicente! Do espectro ali autista, de suporte 1, TDAH elevadíssimo, mas estamos aí. Eu entendo, eu passo um pouco conheço um pouco da realidade de vocês. Além de ser pesquisador, além de ser farmacêutico profissional da área de saúde, eu também sou pai. Eu entendo exatamente o que vocês passam. Nesses minutinhos finais, eu vou dizer para você o que é a nossa grande surpresa. Vocês vão ganhar um e-book sobre os canabidioides, sobre cannabis, viu? Quem ficou até aqui vai ganhar um e-book. Quem ficou até o final. É só você entrar lá no nosso chat e dizer, eu fiquei até o final. Aí você vai ganhar esse e-book, viu? Que ficou até agora. Então, tá certo. Beijo, tá? Amores, foi muito bom ter vocês aqui. Foi ótima a entrevista. Se a gente pudesse, né, moça, ficar mais falando mais, mas infelizmente só é 1 horinha. Então, até a próxima quarta. E vai ter surpresa na próxima live, viu? Então, fique com a gente. Um cheiro, um beijo para todos vocês. Beijo, uma boa noite. Boa noite para você também. Tchau para todos, viu?